Fala galera, estamos aqui na concentração da seleção brasileira para bater um papo com o goleiro Ederson depois dessa vitória do Brasil diante do Chile. A gente sabe que era um momento delicado, né, Ederson? E de certa forma essa vitória traz um pouco de tranquilidade para o ambiente, dá para a gente dizer assim, né? Obrigada mais uma vez. Não, de nada, é um prazer estar falando com vocês. É verdade, principalmente pelo momento que a gente vinha vivendo na competição, né? Então acho que a vitória era crucial nesse momento. Assim como no próximo jogo também, porque sabemos que temos muitas coisas a melhorar ainda, mas o que dá confiança são os resultados, o que volta a confiança para alguns jogadores são os resultados positivos. Às vezes os 3 pontos valem muito mais que você jogar uma partida bem. Então acho que fizemos um bom papel em vencer o jogo, ainda mais da forma que foi. A gente acabou levando um gol no primeiro minuto de jogo e depois conseguir ir atrás do resultado. Acho que isso traz um pouco mais de confiança para o grupo também. Então vamos ficar focado, trabalhar bem durante esses próximos dias aí para enfrentar a seleção do Peru. Até sobre esse gol, Ederson, né? No fim das contas, a defesa da seleção foi muito criticada pelo gol sofrido tão cedo da forma como foi. Como é para vocês, dentro de um jogo, ter que lidar mentalmente com um gol sofrido tão cedo, ainda mais numa situação como essa que vocês sabiam, né, que precisavam muito do resultado ali? Sim, principalmente antes de sair para o campo ali, os 11 que iniciou o jogo, a gente acabou conversando, falou, vamos manter o foco independente da situação, né? Porque no jogo a gente está sujeito a tomar um gol antes da equipe adversária ou sair ganhando. Tem muitas maneiras, então o principal era estar no jogo, estar concentrado, não perder o foco e conseguir a vitória, independente da forma que ela seria. Então acho que a gente foi muito feliz durante esse jogo, não pelo bom futebol apresentado, mas sim pelo resultado. No pós-Copa, você volta como titular da seleção brasileira no início de trabalho ali do Fernando Diniz. Depois, quando o Dorival assume, você acaba sofrendo com uma série de lesões e cortes. E acho que talvez o mais duro tenha sido da Copa América, porque era um período longo ali, né, de 45 dias trabalhando. E aí agora você tem a sua oportunidade de voltar a ser titular nessa data FIFA. Como foi na tua cabeça, Ederson, lidar com isso, com essas frustrações de não poder vir, de saber que era um novo trabalho que estava iniciando e, querendo ou não, você estar presente era muito importante para você brigar por essa vaga? Como é que foi esse período para você? Cara, foi um ano atípico para mim, né? Porque eu tive 4 lesões e a última delas acabou sendo mais... Quer que termine? Espera, né? A última delas acabou sendo mais séria, né? E a última acho que foi o que pesou mais para mim, principalmente pelas circunstâncias no meu time e na seleção, né? Porque era fim de uma temporada, a gente estava na fase muito decisiva da temporada e logo em seguida teria a Copa América. Então para mim foi muito difícil, foi algo que me incomodou bastante. Mas eu tive todo o suporte da minha família, eu estava com toda a minha família lá na Inglaterra. Minha família foi para ver a final da FA Cup, o final do campeonato. Então eu me senti ali abraçado, então eu pude descansar um pouco, pude aproveitar minha família, descansar a cabeça, né? Porque a lesão foi séria, mas ela poderia ter sido muito mais grave, né? Eu tive muita sorte, então, porque foi numa região muito frágil da face. Então, quando eu conversei com o médico, ele falou que eu tive muita sorte, porque não necessitou cirurgia, mas teve muito próximo de uma grave fratura. Você agora tem a oportunidade de ser titular e você deve ter acompanhado desde a Copa América para cá. Acho que talvez uma das principais críticas foi a dificuldade que o Brasil teve na saída de bola e de iniciar essa construção. Em alguns jogos, contra adversários mais fechados, o Brasil sofreu bastante. E depois do jogo contra o Chile, de todas as análises que a gente acompanhou, se falou muito o quanto você foi fundamental com a tua capacidade de jogar com os pés para ajudar a melhorar a qualidade nessa saída de bola. Como foi a conversa com o Dorival, ele já sabendo que você tem essa capacidade, essa característica e que o Brasil tinha muito essa necessidade? Como foi essa conversa antes dessa partida, sabendo que você poderia fazer essa função? Bom, a gente conversou, a gente treinou um pouco também. São tipos de situações que eu posso ajudar muito, principalmente quando uma equipe adversária faz pressão alta, né? Eu acabo me tornando um homem a mais. Então sempre vai haver um homem livre no nosso time, caso seja utilizado. Então no jogo contra o Chile, eles faziam a primeira linha de pressão ali, mas depois quebrava, então aparecia muito espaço.
Então era muito fácil achar esse espaço. Mas eu acho que durante a construção ali, no tiro de meta, uma bola que é recuada para mim, eu espero o adversário chegar o mais próximo possível para fazer 1-2, com o volante que vem e o zagueiro que está aberto, e a partir dali a gente tem que acelerar o jogo, que aí fica já um atacante para trás, porque ele não vai aguentar correr os 90 minutos e não vai conseguir vir me impressionar e depois ir pressionar o zagueiro do lado contrário. Então acho que isso é um fator que a gente precisa melhorar ainda, precisa adaptar. De repente a gente também pode fazer uma saída comigo como terceiro zagueiro e o Marquinho fazer um falso lateral ali, são coisas que pode ser ajustada, pode ser treinada no dia a dia. Eu dei umas opiniões pro Dorival também no fim do jogo, conversei com ele, o que eu achava, o que a gente poderia melhorar ali na construção, e ele super concordou, falou que vai analisar os lances e os pontos de vista que eu falei com ele. Você falou em adaptação, né, em ainda adaptar um pouco melhor essa ideia de jogo. Eu sei que todo mundo te pergunta muito sobre o Guardiola, né, Ederson, mas o trabalho de clube com o trabalho de seleção é diferente porque você não tem esse dia a dia e, infelizmente, você não pôde estar naquele dia a dia de 45 dias com o Dorival. Como que é o dia a dia? Tem alguma semelhança com o trabalho do Guardiola que você faz no City? O que você vê ou destaca de característica desse tempo que você já conseguiu trabalhar com o Dorival? Bom, são duas pessoas completamente diferentes, né? O Guardiola é um cara fora da curva, ele pensa muito além do futebol, ele vive pelo futebol. E nos treinamentos, no City, a gente acaba não treinando muito, né? Porque por conta da carga de jogos e também por conta do período que nós estamos juntos, né? Já é uma equipe totalmente adaptada e aqui é completamente diferente aqui no Brasil. Já é um caso que a gente precisa mais de treinamento, de praticar mais. Então, os treinos têm sido muito bons, principalmente agora. Vejo jogadores mais determinados, mais tranquilos, fazendo as coisas que o Dorival pede, achando os espaços que nós treinamos nas vésperas do jogo contra o Chile aconteceu durante a partida. Então, a instrução está ali, só basta a gente colocar em prática e colocar as ideias de jogos também em prática. Acho que nesse momento aqui de seleção desse trabalho do Dorival, talvez a palavra renovação seja a que mais vem sendo falada. E querendo ou não, você faz parte dessa renovação, mesmo sendo um cara mais experiente, que já vem com experiência de Copa do Mundo. Você sente que existe uma certa pressa das pessoas por resultado num processo que é um processo de renovação? Como é que vocês percebem essa cobrança do lado de dentro, Ederson? Tem processos e processos, né? Tem processos que acontecem mais rápido e tem processos que são mais demorados, né? Principalmente no pós-Copa, o nosso processo na seleção foi um pouco conturbado, né? Por conta de treinador, isso e aquilo. Primeiro veio o Ramon, depois veio o Diniz. E agora estilos bem diferentes. Estilos completamente diferentes. E agora vem o Dorival. Então, acho que o Dorival está tendo uma sequência agora, ele está começando a implantar as ideias dele. Então, é claro que no começo sempre há dificuldades, a molecada jovem chegando, são poucos atletas da última Copa, dos 2 últimos ciclos com o Tite, então muda muita coisa. Então, é claro que nós sabemos da impaciência por parte da grande maioria dos torcedores, da imprensa. Nós temos essa consciência, mas nós trabalhamos árduo, nós não estamos jogando mal porque a gente quer. É porque as coisas ainda não estão fluindo bem, mas a partir do momento que flui, eu tenho certeza que a seleção vai engrenar muito bem. E nesse processo de reformulação, né, de renovação, vão surgindo outras caras que também vão chamando a responsabilidade. Um deles é o teu companheiro de clube que está aqui pertinho da gente. Eu queria que você falasse sobre esse momento do Savinho. O que você já conseguiu perceber desse dia a dia com ele no City? Ele se destacou muito nessa partida contra o Chile, né? É um jogador jovem, mas de personalidade, que chama o jogo para ele também. Como é que você vê esse processo de amadurecimento dele, tentando ajudá-lo aqui na seleção também, mas agora teu parceiro de clube? Bom, o Savinho é um garoto puro, de um coração muito bom, é um talento dentro de campo, né? É claro que ele tem muita margem ainda para evoluir. Acho que principalmente em algumas decisões dele durante o jogo, que eu conversei com ele, que eu converso com ele. Há momentos e momentos durante o jogo que você pode ir para cima. Ele é um garoto que é atrevido, vai para cima, procura o drible. Então, tanto é que no nosso primeiro gol contra o Chile aconteceu isso, ele foi para cima, fez um belo cruzamento para o Igor.
Mas é um atleta que tem muita margem para evoluir, então eu espero que ele possa ter uma boa cabeça, continuar essa evolução muito boa, porque ele é um garoto nota 10. A gente sabe que os nossos principais craques estão na Europa, né, Ederson? Mas esse jogo, por exemplo, foi decidido por 2 jogadores que atuam no futebol brasileiro. Como você está na Inglaterra, qual a visão que você acha que lá fora, né, ou onde você vive, que as pessoas têm do futebol que se pratica no Brasil em si? Você acha que tem muita diferença? Como é que você vê agora, nesse momento, o Dorival acaba trazendo, né, mais algumas peças que atuam no futebol brasileiro? Sim, sempre que eu posso eu acompanho os jogos, eu procuro assistir os jogos, principalmente fim de semana, né? Porque meio de semana para mim é mais difícil por conta do horário, então preciso descansar para treinar no dia seguinte. Mas eu sempre procuro, acompanho, assisto. O Brasil sempre teve muitos bons jogadores, né? Independente se ele joga na Europa ou no território nacional. Mas o futebol em si acaba mudando um pouco, né? Principalmente para o inglês. O inglês é um futebol mais rápido, que é 90 minutos de pegada. Quando o resultado está 2-0, o jogo não acabou. Aqui você consegue controlar mais. Mas, independente da competição, acho que o Brasil tem muitos grandes jogadores, tem jovens talentos aparecendo, e nossa seleção tem muitos talentos que vão dar muitas alegrias ainda. Falando desse teu momento, a gente sabe que ao fim da última janela se falou muito sobre uma possibilidade de transferência sua para o mundo árabe, né? E o Guardiola deu entrevista semana passada e ele falou que ele teve muito trabalho num processo de convencimento para não te perder. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação e como de fato foi isso. Cara, realmente tinha proposta na mesa, era algo que pesava muito porque era uma proposta fora do comum. Mas, fora isso, tive inúmeras conversas com Guardiola e teve uma que foi primordial, né, que eu não posso revelar muita coisa, que fica entre nós, mas pelo que ele me falou, pelas garantias, por todo o processo que eu passei junto com ele no City, por toda a evolução que eu tive junto com ele, então acho que foi primordial para a minha permanência no City. A tua permanência e também depois no futuro, quem sabe pensando numa renovação, passa pela permanência dele ou não? Isso pesa para você? Não, de forma alguma. O City hoje é um clube muito bem estruturado, é um clube muito bem dirigido, tem grandes diretores, tem um grande gestor, tem um grande treinador também. Então, acho que o clube, quando for o momento dele partir, acho que já tem um substituto em mente, da mesma forma de trabalho dele. Então, acho que o clube não... Claro que vai perder, que é uma grande perda, né? Isso não tem dúvida, porque quando está se falando do melhor treinador do mundo. Mas eu vejo um clube muito bem preparado para pós-Guardiola. Como é que é essa tua relação com ele no dia a dia, já depois de alguns anos de trabalho, com tudo que a gente conhece dele? Se você pudesse dizer assim agora o quanto que ele contribuiu nesse Ederson que a gente vê hoje como titular da seleção, como é que é essa parte que a gente não vê desse Guardiola que a gente não conhece? Cara, é uma relação de amizade, assim como ele tem com os outros jogadores também. Eu pego, quando eu paro e penso, eu não vejo só no meu processo, eu vejo no processo de todos os jogadores que estão lá. Todos os jogadores que vêm do ciclo dos últimos 7 anos juntamente com ele. Porque você pega, não tem um craque que ele contratou. Teve jogadores que estavam se destacando, mas que na mão dele teve uma evolução muito grande. O De Bruyne, por exemplo, estava no Wolfsburgo e foi para o City, teve uma evolução muito grande. Eu, Rubem Dias, Bernardo Silva, são inúmeros jogadores que com ele conseguem evoluir muito. Então, sempre que eu falo para os meus amigos, para minha esposa, só não evolui com o Guardiola quem não quer, porque ele te dá o caminho, ele trilha seu caminho e só basta você colocar em prática. É igual as pessoas perguntam pré-jogo, o que o Guardiola fala? Não, o Guardiola é como se fosse um GPS do nosso time, ele dá a rota e a gente segue. É claro que no meio do caminho a gente tem que fazer algumas intervenções, mas ele, em questão para um jogador evoluir, ele é fora do comum. Ele já te deu uma dica se ele renova ou não? Não, ainda não tive uma conversa com ele sobre isso, ele ainda tem esse ano de contrato, né?
Não sei o que passa na cabeça dele, o que ele vai decidir, mas o que ele decidir, eu desejo que ele seja muito feliz, porque ele merece, principalmente depois de tudo que ele contribuiu para o futebol, principalmente para o Manchester City. Ederson, a gente sabe que você já viveu a sensação de ser eleito o melhor goleiro do mundo, né? Ganhou o prêmio FIFA The Best, agora a gente está na expectativa pelo Bola de Ouro, né, que envolve um jogador que está aqui no ambiente que você conhece muito bem, que é o Vini, mas que também tem um companheiro teu de clube que é um dos favoritos aí na briga, que é o Rodri. Eu queria te perguntar como é a visão na Inglaterra em relação ao Vinícius, porque no Brasil parece muito claro que ele vai ganhar a Bola de Ouro. No ambiente América do Sul se fala muito sobre isso. Como é na Europa e como é que você imagina que vai ser essa disputa? Bom, eu acho que vai ser uma disputa acirrada, né? Eu não sei como é feita a votação para os eleitos, né? Porque não sei se pesa a temporada, o número de títulos, os números de gols, de assistência. Isso tudo vai decidir para quem vencerá a Bola de Ouro. É claro que eu torço pro Vini, né? E também pro Rodri. Eu acho que quem vencer vai ser muito merecido, mas eu acho que o Vini merece por tudo que ele fez na Champions, por tudo que ele fez a temporada passada. É um garoto novo e estou torcendo, tomara que ele vença. E é claro também, se o Rodri vencer também, eu ficarei muito contente. Falando em Champions, o que você está achando dessa nova Champions? Agora, logo depois dessa data FIFA, vocês já têm novos compromissos. É uma Super Champions, como a gente chama aqui no Brasil. Como é que está sendo para vocês, dentro de campo, viver essa experiência nova? Cara, foi no começo, foi um pouco difícil de entender, mas a maioria dos jogadores gostou, a outra maioria não. Mas eu gostei porque tem mais jogos grandes, né? Considerado grandes, mais jogos que dá mais emoção de ver, mais emoção de jogar. Então, por conta disso, eu gostei mais disso, que tem mais jogos difíceis. Então, isso acaba te dando mais alegria, mais empolgação para jogar essas grandes partidas. Antes de você voltar, vocês têm ainda essa última partida contra o Peru. A expectativa pelo Mané Garrincha lotado aqui em Brasília, para que o torcedor possa, né, se reaproximar nessa reconexão com a seleção depois desse resultado positivo diante do Chile. O que você imagina desse jogo contra o Peru? Novamente, eu sei que todo mundo vai falar que o Peru está ali na última posição das eliminatórias e que é uma seleção que o Brasil teria obrigação de ganhar, mas como é que você vê o nível de dificuldade desse jogo? Um adversário que até nos últimos anos vocês enfrentaram muitas vezes, né, Ederson? Sim. Bom, depende muito também da forma que eles vêm jogarem, né? Se vem jogando de uma forma mais fechada, de uma forma mais exposta, isso é muito relativo. Cada jogo é uma história, cada jogo tem seu desafio, cada jogo tem sua forma de jogar, né? Então isso depende muito também da forma que eles vão vir aqui para nos enfrentar, né? Mas não vai deixar de ser um jogo difícil, né? Só que nós precisamos da vitória, nós temos que vencer de qualquer maneira e evoluir nosso futebol, jogar melhor que o jogo do Chile, que já foi uma grande evolução comparado aos dois últimos jogos. Então eu espero que a gente possa ter um bom resultado, fazer um grande jogo e continuar progredindo, ganhando pontos na competição, ganhando confiança, retornando o bom futebol, que aí sim a gente vai estar onde nós merecemos. Para a gente fechar, se você pudesse mandar um recado para o torcedor brasileiro nesse momento, com toda a experiência que você tem, dos ciclos que você já viveu aqui, da última Copa do Mundo, você já passou por ciclos, por momentos de mais pressão, momentos em que o Brasil tinha mais equilíbrio, jogava melhor. O que você, com a tua experiência, pode passar de mensagem para o torcedor que nos acompanha? Bom, pros que estão com a gente, que continuem acreditando, porque futebol são fases, nós estamos numa fase ruim, mas futebol são ciclos, né? É como uma montanha russa, sobe e desce, sobe e desce. Só que a gente está pegou um momento decente muito grande e estamos começando a engrenar devagarzinho para cima. É claro que falta muito ainda, mas vamos continuar trabalhando, nos dedicando para chegar lá em cima e tentar manter uma linha ali estável, né? Não ficar nessa instabilidade de ganhar um jogo, empata outro ou perde outro. Vamos, jogo após jogo, tentar ganhar os jogos, jogar da melhor maneira possível, que só assim a gente vai conseguir trazer os torcedores brasileiros de volta com a gente. E é claro que eu, como brasileiro, todos os jogadores, nós também sentimos que precisamos
trazer o torcedor mais pra gente. Então, dessa forma, a gente tem que representar dentro de campo. Ederson, muito obrigada pelo teu tempo aqui com a gente. Esse foi o Ederson, goleiro da Seleção Brasileira e do Manchester City, conversando com a gente aqui na TNT Esporte.